paz, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao mini curso teológico da ETAB. Aqui quem vos fala é o pastor Ed Rocha, sou presidente desse curso, que é a Educação Teológica da Assembleia de Deus do Brasil. Sou membro da CGADB e da CADERJ. Nesse momento queremos trazer algo de Deus ao teu coração, dentro desse mini curso, que eu creio que vai edificar a tua vida espiritual, concernente ao Pai, concernente ao Filho e concernente ao Espírito Santo. Amém? Então você que está acompanhando no módulo de hoje, módulo 1 vai falar sobre a doutrina das Escrituras, estudo sobre as Escrituras Sagradas. A introdução do módulo diz, chamada Escritura Sagrada ou simplesmente Escritura ou Palavra de Deus. A Bíblia se constitui na única regra de fé prática do cristão. Ela contém a mente de Deus, o estado espiritual do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecados, a felicidade dos santos. Suas doutrinas são santas, suas histórias são verídicas e as suas decisões irrevogáveis. Tudo que está escrito na Bíblia está escrito para o meu e para o seu entendimento. Passe céus e terra, mas a palavra de Deus ela não há de passar. Tudo que está escrito nas Santas Escrituras é para a minha e para a sua edificação. No capítulo 1 vai dizer sobre a necessidade das Escrituras. A existência das Escrituras só pode ser aceita e a sua mensagem assimilada na medida da nossa compreensão de Deus. Conforme você vai estudando as Escrituras Sagradas, você vai tendo uma compreensão maior de quem é Deus. Conforme você medita nela, conforme você vai absorvendo o que está escrito nela, a tua mente vai se abrindo concernente a Deus. A Bíblia Sagrada é o livro da revelação especial de Deus. Tudo quanto o homem necessita saber acerca de Deus e do seu propósito, ele encontrará nas Escrituras Sagradas. Quer conhecer Deus? Mergulhe na palavra. Quer conhecer o poder de Deus? Viva a palavra. Quer conhecer Deus? Mergulhe na palavra. Quer conhecer o poder de Deus? Viva na palavra. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que torna necessária as Escrituras Sagradas para a minha vida e para a tua vida. Primeiro, as Escrituras foram necessárias por causa da queda do homem. A queda do homem proibiu não só a sua liberdade de fazer o que é bom, mas também a sua natureza criadora, bem como a sua capacidade de assimilação da revelação de Deus, dentro dos moldes até então conhecidos. O estado de queda do homem é descrito nas seguintes palavras do apóstolo Paulo, Romanos 3, versículo 10. Ele diz o seguinte: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3, 23, para completar, vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sabemos que depois da queda do homem no Éden, quando o homem pecou, desobedecendo a voz de Deus, ele perdeu o quê? O contato com Deus. Deus perde o contato com o homem. Porque o nosso pecado separa Deus de nós. Deus não compactua com o pecado do homem. E o pecado do homem foi a desobediência. Ele comeu de um fruto que não era para comer. E a palavra é certa, se um dia dela comer, certamente morrerás. E ele comeu do fruto, ele morreu espiritualmente, perdeu o seu direito à eternidade com Deus. E por causa de Adão, todos pecaram, perderam a sua eternidade com Deus e hoje estavam vivendo o quê? Como ovelhas desgarradas sem pastor. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Através das Escrituras, Deus desce ao nível da compreensão do homem e com o auxílio do Espírito Santo e da exposição do Evangelho, faz a Bíblia Sagrada a porta de escape e de volta do homem a um estado de graça perdida decorrente do Éden. Então as Escrituras Sagradas ensinam
você voltar novamente para o seu estado original. Hein? Olha que coisa linda. Por um homem o pecado entrou, e por um homem veio a vida eterna, que é Cristo. Um homem trouxe a morte e o outro homem trouxe a vida. E não somente a vida, mas a vida em abundância. E este homem chamado Jesus, ele veio para reatar a nossa aliança com o Pai Todo-Poderoso. Essa é a importância das Escrituras Sagradas. A segunda importância das Escrituras Sagradas é por causa do amor de Deus. É difícil compreender como Deus, podendo viver sem o homem, criou verdadeiros laços de amor, através dos quais traz o homem de volta à sua presença, como se lhe fosse impossível viver sem a companhia e a amizade do homem. Não esqueça, todos os dias, na viração do dia, Deus ia dialogar com o homem, Deus ia conversar com o homem, Deus preenchia o vazio do coração dele com a presença do homem. O homem era seu amigo, o homem era aquele que estava ali sempre para ouvir a voz de Deus e Deus também para ouvir a sua voz. Deus tinha prazer de estar com o homem. O amor de Deus pela sua criatura era um amor extraordinário. Deus queria que este amor perpetuasse para toda a sua eternidade. O homem com Deus em um só Espírito. A nossa crença na bondade de Deus há de nos conduzir necessariamente à compreensão de que através da palavra ela se revela pessoalmente àqueles que ele criou. Não podemos crer que um pai se oculte para sempre de seus filhos e sem nunca se comunicar com ele. Tampouco podemos imaginar que Deus retivesse o conhecimento do seu ser e da sua vontade, ocultando-se às suas criaturas que ele criara a sua própria imagem conforme a sua semelhança. Deus, ele colocou no homem os seus maiores atributos. Deus colocou no homem os seus maiores atributos. De forma alguma Deus ia suportar continuar longe do homem, que ele criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, Deus fez o homem capaz e desejoso de conhecer a realidade das coisas. Será que ele ocultaria uma revelação que satisfazesse esse anelo? Pelo contrário, meus queridos irmãos, diz o profeta de Deus, Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. A revelação de Deus é possível, é progressiva e é certa. A mitologia do Antigo Egito fala sobre esfinge. Esfinges são histórias que eram contadas antigamente, sem comprovação de causa, que propunham também enigmas aos que passavam por ali, e como os matava quando não os podiam decifrar. Não é assim que Deus age. Ele não nos submete a nenhum teste para nos convencer de tão ignorantes somos nós. Pelo contrário, ele se revela a nós com o propósito de nos fazer entender que é possível conhecê-lo melhor. Olha que coisa tremenda. Os mistérios registrados nas Escrituras não serão mistérios eternamente. O que hoje nos é encoberto, no futuro será revelado dentro de uma visão mais completa da vontade de Deus. Então, isso é momento de se regozijarmos na presença dele. Porque o Senhor, ele sempre procurou estar com o homem, procurou cuidar do homem, procurou guardar o homem para que o homem voltasse novamente à tua
santa e poderosa presença. Por isso a necessidade das Escrituras, por causa do homem. Por isso a necessidade das Escrituras, também por causa da igreja. A palavra de Deus diz, em 2 Timóteo capítulo 3,16, diz o seguinte: uma vez que as Escrituras nos foram dadas como proveitosas para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E a pergunta é: como compreender a igreja, caso as Escrituras não existissem? Primeiro, a igreja, sua organização, seu governo e seu serviço seriam simplesmente inconcebíveis. Inconcebíveis, caso a Bíblia não existisse. Se a Bíblia não existisse, não existiria igreja, não existiria o seu governo, a sua organização, o seu serviço, nada disso existiria. Só existe a igreja por causa da existência da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Será que você está entendendo nesse momento o que Deus está falando para mim e para você? Que a igreja só existe hoje por causa da sua palavra. Por causa da palavra de Deus, a igreja hoje ela existe e está sendo cada dia mais edificada e adornada pelo Senhor Jesus. O porquê da existência das Escrituras? Também por causa do cristão individualmente. A regra cristã do certo e do errado, para quem não conhece, é a palavra de Deus. Os escritos do Antigo e do Novo Testamento e tudo que os profetas e os homens santos da antiguidade escreveram quando movidos pelo Espírito Santo. Nota-se que toda a escritura que foi dada pela inspiração de Deus é o que é totalmente proveitosa para a doutrina e para ensinar toda a vontade de Deus, para a reprovação do que lhe é contrário, para a correção do erro, para instruir-nos e treinar-nos na justiça. Instruir-nos e treinar-nos na justiça. Todo dia nós somos instruídos, todo dia nós somos corrigidos e todo dia nós treinamos para ser justo e santo diante de Deus. Então, esse é o estágio do crente que vive nos caminhos do Senhor. Ele vive sendo corrigido dos seus erros, instruído e vivendo uma vida de treinamento até chegar à sua perfeição. Treinamento para se tornar justo e santo diante do Senhor Jesus. Isso faz sentido para você? Será que você consegue compreender isso? O que Deus está falando hoje ao meu e ao seu coração? Que através das Escrituras nós temos a capacidade de voltar a ser santo, porque Ele é santo. Temos a capacidade de entrarmos num estágio de perfeição diante do Senhor Jesus, para que possamos, naquele grande dia, encontrar com o nosso Deus. Vamos dar continuidade aqui às Escrituras Sagradas. Para você que acompanha no seu módulo, a Bíblia é a lâmpada para os pés do cristão, bem como luz para todos os seus caminhos. Ela recebe como sua única regra do que é justo e do que é errado, de tudo aquilo que é realmente bom ou mal. Ela nada tem como bom senão aquilo que nela está escrito, quer diretamente ou por simples consequência. Nada tem como mal senão o que ela proíbe, quer claramente ou por influência inegável. Tudo que a Escritura não proíbe nem condena, quer diretamente ou por simples consequência, o cristão crê que seja de natureza indiferente, nem bom nem mal em si mesmo. Esta é a regra total e única pela qual a sua consciência é dirigida em todas essas coisas. A nossa consciência ela é instruída diariamente na palavra de Deus. Através da palavra,
o nosso psicológico ele é mais centrado, e aí nós temos a capacidade de prestar um culto racional ao Senhor Jesus. Isso é lindo demais. Para você que está nos acompanhando, segundo, nós vamos falar agora sobre a inspiração das Escrituras. O uso do termo inspiração tem a finalidade de designar a influência controladora que Deus exerceu sobre os escritores da Bíblia. Tem a ver com a habilidade comunicada pelo Espírito Santo de receber a mensagem divina e de registrá-la com absoluta exatidão. O que diferencia a Bíblia dos demais livros do mundo é a sua inspiração divina. É devido à sua inspiração que a Bíblia é chamada a palavra de Deus, porque senão ela seria apenas um livro comum. Através da sua inspiração, ela passa a ser o quê? A palavra de Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus através do Espírito. Toda a Bíblia é inspirada por Deus através do Espírito. O que diferencia a Bíblia dos demais livros do mundo? Primeiro, o fato da inspiração das Escrituras. É muito interessante compreendermos a contribuição exata do fato de que a inspiração divina das Escrituras resume o propósito divino da revelação. Segundo, o que a Bíblia diz acerca da sua inspiração? Como qualquer outra doutrina bíblica, a doutrina da inspiração deriva das Escrituras. A Bíblia mesmo testifica abundantemente da sua inspiração e sustenta o ponto de vista mais estrito com respeito ao assunto. Os escritores do Antigo Testamento tinham consciência de que escreviam aquilo que o Senhor lhe mandava. Não era eles escrevendo, era aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe conduzia a escrever. Não tem como a Bíblia hoje se formar da forma que ela se formou. Os seus 66 livros inspirados por Deus, escrito em data diferente, ano diferente e época diferente, e por cultura diferente. E a juntar esses 66 livros em um só livro, e um complementar o outro didaticamente dentro da sua ordem cronológica. Isso é tremendo. Isso é extraordinário. Isso é Deus. Os profetas tinham consciência de que eram portadores de uma mensagem divina e, portanto, a introduziam-na com fórmulas como tal. Assim diz o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Assim me mostrou o Senhor Jeová, e outras. Deus de várias formas se revelava para os profetas. E de várias formas eles puderam ouvir a voz de Deus e assim escreverem as Santas Escrituras. Será que tu está entendendo? Isso é tremendo. Deus se revelava de várias formas na vida dos profetas. E através disso os profetas eram inspirados a escrever acerca de Deus. Os escritos do Novo Testamento com frequência citam passagens do Antigo Testamento como palavras de Deus ou do Espírito Santo. Paulo fala de suas próprias palavras como palavras que o Espírito lhe havia ensinado e alegava que Cristo quem lhe falava. Sua mensagem aos Tessalonicenses é a palavra de Deus. Finalmente, diz na passagem clássica da inspiração, toda a Escritura é divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Aqui o apóstolo Paulo declarando a inspiração das Escrituras Sagradas. Terceiro, a inspiração orgânica. O conceito de inspiração geralmente aceito nos termos ou nos círculos cristãos conservadores, em relevo o fato de que Deus não usou os escritores da Bíblia no sentido mecânico, como se eles fossem robôs, mas que atuou sobre eles de forma orgânica, em harmonia com as leis do seu interior desses escritores. Isto é, Deus os usou tal como eram, através do seu caráter, através do seu temperamento, através dos seus dons e talentos. Escute isso.
na sua educação e da sua cultura, através do seu vocabulário, estilo. Então, através de tudo isso, Deus iluminou as suas mentes e impulsionou a cada um deles a escrever, dentro daquilo que eles tinham, sua educação, sua cultura, seu temperamento e seu caráter. Então, através disso tudo, Deus, através do teu Espírito, os impulsionou a escrever as Santas Escrituras. O estilo era deles, mas o conteúdo era de Deus. E a revelação era do Espírito Santo. Está entendendo? Então exalte o nome do Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele é tremendo. Provas da inspiração da Bíblia. Dentre outras provas da inspiração da Bíblia, a dar-lhe patente divina, destaca-se as seguintes, que nós vamos falar agora. Primeiro, a aprovação da Bíblia por Jesus. Jesus aprovou a Bíblia ao lê-la, ao ensiná-la e ao chamá-la, a palavra de Deus, e ao cumpri-la. Quanto ao Novo Testamento, João 14, 26, o Senhor antecipadamente pôs nele o selo de sua aprovação divina ao declarar: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Jesus, ele veio não para cumprir o que ele queria cumprir, não a vontade dele, o querer dele, mas Jesus, ele veio para cumprir tudo quanto dele estava escrito nas Escrituras Sagradas. Ele veio com o propósito de cumprir as Escrituras. E ele aqui em João 14, 26, ele testifica delas através do Consolador, do Espírito Santo. Assim sendo, o que os apóstolos ensinaram e escreveram não foi a recordação deles mesmos, mas a do Espírito Santo. Jesus disse ainda que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Portanto, no Novo Testamento temos a essência da revelação divina, né? Porque nós somos guiados na verdade absoluta de Deus. A Bíblia é inerrante, a Bíblia não contém erro, a Bíblia é inspirada por Deus. E através dessas verdades nós somos guiados a viver na verdade absoluta de Deus. Segundo, o testemunho do Espírito Santo no crente. O mesmo Espírito que conduz o pecador, escute só, a aceitar Jesus Cristo como Salvador pessoal, convence o neoconvertido da origem divina das Escrituras. Não é necessário que o novo crente faça um curso nesse sentido. Não. A crença na autoria e inspiração divina das Escrituras é um acontecimento instantâneo. A partir do momento que ela entrega a vida dela para Jesus, aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo revela na vida dele o quê? A Escritura, a essência das Escrituras. Porque ele só foi salvo por causa da essência das Escrituras, através do Espírito. Quando ele ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo, que é o autor das Escrituras Sagradas, ele o quê? Ele convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem assim se entregou inteiramente a Deus através das Escrituras Sagradas. Você está entendendo o poder de transformação através das Escrituras? Convence qualquer homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. O testemunho do Espírito Santo no crente. Samuel Rutherford, num tratado contra a teologia vaticana, pergunta: como sabemos que a Escritura é a palavra de Deus? Ele está perguntando. Se já houve um lugar onde se poderia esperar que um teólogo empregasse o estilo de argumentos racionais dos próprios teólogos católicos, conforme fizeram alguns teólogos protestantes do passado. Seria aqui, Rutherford, ao invés disso, apelou ao Espírito de Cristo falando na Escritura.
As ovelhas são criaturas dóceis. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Assim, o instinto da graça conhece a voz do amado entre muitas vozes. E este poder de discernimento está no sujeito, segundo Samuel Rutherford. Vamos lá, dando continuidade. 3. O fiel cumprimento da profecia. Inúmeras profecias se cumpriram no passado, em sentido parcial e total. Inúmeras outras se cumprem em nossos dias, no presente, e muitas outras se cumprir-se-ão no futuro. O cumprimento contínuo das profecias bíblicas é a prova da sua origem divina. O que Deus disse sucederá. Glória, pois a Deus, por tão sublime livro. Tudo que está nas Escrituras vai se cumprir, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus, ele cumpre através da sua palavra tudo aquilo que ele tem para cumprir, na minha e na sua vida, e concernente ao que há de vir e virá e não tardará. Tudo vai ser cumprido conforme a palavra de Deus relata. A perenidade das Escrituras. O tempo não exerce nenhuma influência sobre a Bíblia. É o livro mais antigo do mundo e, ao mesmo tempo, mais moderno. O jornal de amanhã não lhe sobrepuja em atualidade. Em mais de 20 séculos de programa em todas as áreas da ciência, homem algum tem sido capaz de melhorar a Bíblia, nem de fazer outro livro que lhe exceda em valor. Um livro de origem puramente humana, pois tantos milênios de uso já teriam caducado. E se conservado, com certeza estaria guardado em algum museu, ou então já teria sido consumido pelas traças. Esta é mais uma irrefutável prova da origem sobrenatural das Escrituras. Uma Bíblia que levou mais de 1.600 anos para ser escrita. Uma Bíblia que hoje subsiste através dos séculos. Já passaram vários séculos e a Bíblia, a palavra de Deus, continua autêntica, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Todos os dias, a Bíblia, ela se renova através do Espírito Santo. A Bíblia, ela nunca vai perder o seu valor. Ela continua autêntica e continua revelando profundidades extraordinárias para a transformação do homem, para a edificação do homem e para levar o homem para o céu. Isso é tremendo demais. Vamos dar continuidade ao estudo nesse momento. A história da igreja aprova a inspiração das Escrituras. Você sabia disso? Os grandes líderes espirituais, cujos nomes a história da igreja faz menção, elevam as suas vozes em defesa da inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras Sagradas. Seja qual tenha sido o meio pelo qual Agostinho chegou ao entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus. Sua posição quanto à inspiração é a inerrância das Escrituras, brota espontaneamente e abundantemente nos seus escritos. Agostinho escreveu. Ele escreve que nenhuma palavra, nenhuma sílaba é supérflua. Ou seja, nas Escrituras ele confessa: aprendi a dar a eles, que são os livros canônicos, tal honra e respeito a ponto de crer, com muita firmeza, que nenhum desses autores errou ao escrever qualquer coisa que seja. Isso está afirmando Agostinho. Nenhuma discordância de qualquer tipo teve permissão de existir na Bíblia, diz Agostinho, conforme está escrito, nos seus livros. A mais alta autoridade normativa e a única infalível é, para Agostinho, a Sagrada
Escritura? Faz sentido para você o que ele está falando? Agostinho que está falando. Teólogo, conhecedor das Escrituras. Os reformadores adotaram, sem questionar e sem reservas, a declaração acerca da inspiração verbal da Bíblia. Outro reformador, que é Lutero, ele se mostra consistente quando ouvimos trovejar no fim da sua vida. Olha o que ele fala no fim da sua vida.